Desde as primeiras horas da manhã, a torcida do Cruzeiro vive um turbilhão de sentimentos, daqueles que mexem com a alma, levantam um Mineirão imaginário dentro de cada coração azul e fazem o celular vibrar a cada notificação. Não é todo dia que uma bomba internacional sacode os bastidores da Toca da Raposa, ainda mais envolvendo um dos homens mais influentes do futebol mundial. Mas hoje, o rumor que ecoa pelos corredores do mundo esportivo é exatamente este: o dono do PSG teria feito uma proposta estrondosa por um craque celeste. Algo tão inesperado e tão grandioso que ninguém conseguiu simplesmente ignorar. A notícia caiu como um raio, iluminando discussões, reacendendo esperanças e trazendo aquele sentimento agridoce que só quem ama futebol conhece. A especulação começou tímida, como uma brisa suave soprando desde a Europa, mas rapidamente ganhou força, se transformando em um vendaval que tomou conta das redes sociais. Perfis especializados, jornalistas internacionais, páginas de torcedores e até insiders franceses passaram a reproduzir a mesma ideia. Existe um interesse fortíssimo vindo de Paris, e o alvo é justamente um dos grandes pilares do Cruzeiro atual. A torcida, dividida entre orgulho e preocupação, acompanha tudo com o coração na mão, porque quando gigantes desse porte se movem, nada permanece igual no cenário do futebol. O dono do PSG, conhecido por transformar sonhos em realidade e por não medir esforços para montar elencos estrelados, teria olhado para o Cruzeiro com admiração. Não por acaso, o clube vive um momento de reconstrução intensa, com estrutura, ambição e profissionalismo que chamam a atenção internacional. O craque em questão, peça fundamental no meio-campo ou no ataque, dependendo da interpretação dos rumores, vem sendo um dos mais comentados do futebol brasileiro, despertando olhares curiosos de Soutos, dirigentes e até treinadores de peso na Europa. Agora, porém, o interesse teria ultrapassado os limites do simples monitoramento e entrado na fase das propostas. A informação de que representantes ligados ao PSG teriam feito contato direto com a diretoria do Cruzeiro mexeu profundamente com o torcedor. Afinal, não se trata de qualquer time europeu, mas sim de um clube que já gastou centenas de milhões de euros para montar elencos galácticos, que levou Neymar, Messi e Mbappé a jogarem juntos e que aparece frequentemente entre os mais ricos do mundo. Quando esse tipo de movimento envolve o Cruzeiro, automaticamente a narrativa muda. O Raposão vira manchete global, assunto de mesa de debate e motivo de orgulho para quem veste azul. Ainda que ninguém confirme oficialmente, o burburinho cresceu quando portais europeus começaram a divulgar que a proposta seria suficiente para balançar qualquer clube da América do Sul. Um valor que, se verdadeiro, colocaria o Cruzeiro em posição de decisão delicada: aceitar uma fortuna que impulsionaria projetos, reforços e infraestrutura, ou resistir heroicamente pela manutenção de sua joia, sua peça-chave, seu diferencial técnico. A discussão tomou as ruas, as arquibancadas imaginárias e cada grupo de torcedores nas redes sociais. A torcida celeste, acostumada a ver grandes idas e vindas ao longo da história, sabe que o futebol moderno é movido por cifras cada vez mais exorbitantes. Mas também sabe reconhecer quando um jogador se torna símbolo de algo maior. O craque especulado representa exatamente isso: uma mistura de entrega, talento, personalidade e protagonismo que renasceu junto com o clube. Não é simplesmente um atleta, é um capítulo vivo da reconstrução cruzeirense, alguém que carrega o espírito da raposa dentro de campo. Mesmo assim, a possibilidade de vê-lo sendo desejado por um dos maiores conglomerados do esporte mundial desperta um orgulho quase indescritível. Afinal, significa que o Cruzeiro voltou a ocupar o radar dos gigantes. Que suas joias têm brilho suficiente para atrair quem está acostumado com Mbappé, Marquinhos e tantas estrelas globais. Significa, acima de tudo, que o clube renasceu para o mundo, e não apenas para o Brasil. Os boatos dizem que o PSG vê nesse jogador não apenas potencial técnico, mas também valor de mercado, juventude, carisma e capacidade de causar impacto. É como se Paris tivesse encontrado no Cruzeiro uma fonte de talento que não pode ignorar. E para a torcida, isso alimenta uma sensação de grandeza, porque ter um ídolo disputado por gigantes significa que a gestão está no caminho certo, valorizando o elenco e construindo atletas que atraem holofotes. No entanto, ao mesmo tempo, existe o medo. Medo de perder uma referência, medo de desmontar uma parte importante do projeto de um clube que luta diariamente para reconstruir sua identidade. O torcedor pergunta: será que vale a pena? Será que é o momento certo? Será que o Cruzeiro deveria pensar em futuro ou preservar o presente? São dilemas que apenas clubes gigantes enfrentam, e o Cruzeiro, ao que tudo indica, voltou oficialmente a esse patamar. Enquanto isso, os bastidores da Toca da Raposa seguem em silêncio absoluto. A diretoria, experiente e estratégica, não confirma, não nega e não comenta publicamente. Uma postura típica de quem lida com negociações de altíssimo calibre. Afinal,
qualquer palavra solta demais poderia inflamar ainda mais os rumores. E o torcedor sabe que, quando o assunto é mercado europeu, tudo é tratado como um jogo de xadrez, com movimentos calculados e estratégias que só se revelam no último instante. A especulação também trouxe à tona discussões sobre o futuro do Cruzeiro no cenário internacional. Muitos torcedores sonham com um clube competitivo não apenas no Brasil, mas também reconhecido no exterior. E quando uma estrela celeste entra no radar de um bilionário como o dono do PSG, isso gera uma sensação de que o Cruzeiro está sendo observado, respeitado e, de certa forma, convidado a fazer parte de uma vitrine global. Os analistas esportivos comentam que, caso o rumor se confirme, seria uma das maiores propostas recebidas por um clube brasileiro nos últimos anos. E isso, definitivamente, coloca pressão sobre todos os lados envolvidos. Porque grandeza traz responsabilidade. E o Cruzeiro, hoje mais estável, com gestão séria, precisa ponderar cada detalhe antes de qualquer decisão. O torcedor observa isso com orgulho, percebendo como o clube amadureceu. Ao mesmo tempo, há quem acredite que o interesse do PSG é apenas o começo, que outros clubes europeus podem surgir, empolgados pela primeira movimentação, que o mercado internacional reconheceu o talento escondido nas montanhas de Belo Horizonte. E essa ideia, ainda que especulativa, fortalece o sentimento de que o Cruzeiro voltou a ser protagonista de histórias grandiosas. Seja como for, o que povoou a cabeça da torcida nas últimas horas foi a imagem do craque vestindo azul celeste e sendo disputado por um império do futebol. Algo que, para muitos, parece coisa de videogame, mas que hoje é uma narrativa real. As ruas de BH, os bares, as resenhas e até as conversas rápidas no trabalho têm um só tema: essa proposta misteriosa que pode mudar os rumos do clube. A cada nova atualização, a esperança cresce e o medo também. O torcedor se orgulha do interesse europeu, mas ao mesmo tempo aperta o coração imaginando o elenco perdendo uma peça tão importante. Alguns sonham com a proposta sendo recusada. Outros imaginam o dinheiro entrando e revolucionando contratações futuras. É um misto de emoções que só um clube como o Cruzeiro consegue gerar. A verdade é que o rumor colocou o Cruzeiro novamente em evidência internacional. E isso tem um peso enorme. Significa que o clube recuperou credibilidade, voltou a ser bem administrado e se tornou um ambiente fértil para talentos florescerem. Quando alguém tão poderoso quanto o dono do PSG olha para o Cruzeiro, ele olha para algo consistente, respeitável e promissor. Enquanto isso, jornalistas brasileiros tentam obter mais detalhes, mas encontram a mesma muralha de silêncio. Fontes internas dizem que o clima é de cautela máxima. Nada de declarações precipitadas, nada de vazamentos indevidos. Tudo está sendo analisado com calma, como deve ser quando a proposta envolve cifras astronômicas e um jogador de enorme relevância para o clube. O craque, por sua vez, segue treinando normalmente, mas não escapa do burburinho. Seus passos são observados, seus gestos são interpretados, e até seu humor diário se tornou pauta. A torcida tenta imaginar o que passa pela cabeça dele: orgulho? Ansiedade? Vontade de ficar? Curiosidade sobre o futuro? É impossível saber. Mas é certo que ele sente o peso da responsabilidade e da expectativa. No centro de tudo isso, surge a grande questão: o Cruzeiro deve vender? Essa resposta divide opiniões e cria debates acalorados. Há quem diga que ninguém é insubstituível. Há quem diga que certos jogadores são pilares emocionais, técnicos e simbólicos. E quando o torcedor pensa nesse craque, pensa em tudo que ele representa: garra, evolução, identidade, renascimento. Os comentários internacionais ajudam a alimentar ainda mais a narrativa. Sites franceses descrevem o jogador como uma promessa em ascensão que chamou a atenção da diretoria parisiense. Portais espanhóis mencionam uma ofensiva inesperada do PSG no mercado brasileiro. E na Itália, até comentaram sobre a nova joia do futebol sul-americano. Tudo isso contribui para transformar o rumor em uma onda gigantesca. Os torcedores cruzeirenses, apesar da apreensão, sabem que esse interesse é um sinal claro do tamanho que o clube está retomando. É impossível não sentir um arrepio de orgulho ao ver o nome do Cruzeiro sendo citado ao lado de gigantes europeus em negociações possíveis. Isso reacende memórias de um passado glorioso e projeta um futuro ainda mais otimista. A diretoria celeste segue focada em seus objetivos maiores: tornar o clube sustentável, competitivo e capaz de brigar por títulos. Aceitar ou recusar uma oferta desse porte faz parte desse processo. E o torcedor parece entender isso. Mais do que nunca, existe confiança. Confiança de que, independentemente do desfecho, o Cruzeiro saberá usar a situação ao seu favor. Por outro lado,
O rumor também gera reflexão sobre a postura do PSG no mercado global. O clube francês, famoso por contratar estrelas já consagradas, parece ter mudado um pouco o foco, buscando talentos emergentes, atletas intensos, jovens e com potencial de crescimento. E o craque cruzeirense se encaixa perfeitamente nesse perfil, o que torna o rumor ainda mais verossímil. Enquanto as horas passam, mais detalhes vão surgindo, mesmo que de maneira não oficial. Fala-se que a proposta seria suficiente para pagar dívidas, investir em reforços e ainda fortalecer categorias de base. Outros dizem que o Cruzeiro tentaria segurar o jogador com uma renovação histórica. E a torcida, fiel como sempre, acompanha tudo com um misto de ansiedade e esperança. A especulação explodiu de tal forma que até comentaristas neutros admitiram surpresa. Nunca imaginaram que o Cruzeiro, tão recentemente reconstruído, já chamaria tamanha atenção internacional. Essa narrativa de superação emociona o torcedor, que sabe o quanto o clube lutou para sair do fundo do poço e agora vive dias de grandeza novamente. Seja qual for o desfecho, o rumor de que o dono do PSG fez uma proposta por um craque do Cruzeiro virou o assunto do momento. As manchetes se multiplicam, os torcedores se movimentam, e o clube vira protagonista de um dos enredos mais quentes do futebol internacional recente. E isso, por si só, já coloca o Cruzeiro em uma posição privilegiada no imaginário esportivo mundial. O Mineirão, mesmo vazio neste momento, parece respirar essa tensão no ar. Como se as arquibancadas pudessem sentir o peso da decisão que se aproxima. Como se o gramado estivesse aguardando para saber se continuará sendo palco do craque ou do início de uma nova fase financeira robusta e promissora para o clube. É impossível ignorar o impacto emocional que tudo isso causa na torcida. Cada cruzeirense se sente parte dessa história, como se fosse protagonista junto com o jogador. E é justamente essa conexão profunda que faz do Cruzeiro um clube tão gigante. Não se trata apenas de futebol. Trata-se de paixão, identidade, pertencimento e sonho. No fim das contas, tudo se resume a uma pergunta: o que é melhor para o Cruzeiro? E essa é uma resposta que só a diretoria poderá dar. Mas uma coisa é indiscutível: o fato de o dono do PSG mirar um craque celeste prova que o Cruzeiro voltou ao cenário global com força e elegância. Voltou a ser grande. Voltou a ser temido. Voltou a ser respeitado. A torcida continuará acompanhando cada detalhe, cada rumor, cada possível avanço. Porque independente do que aconteça, esse momento já entrou para a história. Um momento em que o Cruzeiro, com sua camisa azul e sua estrela solitária brilhando no peito, foi alvo de um dos maiores investidores do futebol mundial. E isso, para qualquer torcedor, é motivo de orgulho eterno. Porque se tem uma coisa que ninguém pode negar, é que o Cruzeiro voltou para o lugar que sempre foi seu por direito, o topo. E quando os gigantes de Paris começam a olhar para Belo Horizonte, o mundo entende que o céu é azul, e sempre será.